Seguinte, o Vasco já está se preparando para a temporada de 2026 e o Fernando Diniz, treinador da equipe, tem o desejo de contar com o atacante Luciano, que joga no São Paulo. Na sua opinião, torcedor vascaíno, você contrataria o atacante Luciano para a temporada que vem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E uma excelente notícia para o torcedor vascaíno é que a recuperação judicial do Vasco foi aprovada. Isso é um dos passos para o Vasco da Gama entrar nos trilhos de ser campeão novamente. Se você não me conhece, o meu nome é João, vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar a marca de 18.370 inscritos. Então se inscreve aí e dá aquela moral, beleza? Agora vamos para as informações, porque tem notícias importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando da recuperação judicial do Vasco da Gama, que foi aprovada. É uma excelente notícia para o torcedor vascaíno para ver o Vasco campeão novamente. Vamos lá, o Vasco da Gama anunciou na noite de ontem que a recuperação judicial foi aprovada em primeira convocação na Assembleia Geral de Credores, realizada ontem, na quinta-feira, dia 9 de outubro. O plano recebeu aprovação de 97,7% dos credores presentes. A decisão histórica, inclusive no futebol brasileiro, representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistadas ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024, quando a Justiça concedeu a cautelar antecedente. A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência. Então, é uma excelente notícia para o torcedor vascaíno, até porque isso, deixa ali o Vasco mais estável, mais tranquilo, até porque a dívida do Vasco estava batendo ali nos 1 bilhão e 200, então é muito dinheiro, o Vasco não tem condições de pagar essa dívida completamente. Com essa recuperação judicial, a dívida do Vasco passa a ser 500 milhões de reais, E aí o Vasco vai ter ali, eu vou explicar basicamente pra vocês como que é, tá? Então o Vasco postou essa nota nas suas redes sociais, anunciando a aprovação. Isso é muito importante pro torcedor vascaíno. Então, pra você saber como vai ficar, tá aqui, ó. O documento prevê o pagamento de até 200 milhões de reais em até 19 anos, descontos médios de 60% a 90%, dependendo da classe de credores, prioridade total aos trabalhistas e credores da CBF/FIFA para evitar punições como transfer ban. Isso é muito certo. Então quer dizer o quê? Os ex-jogadores do Vasco vão ter mais prioridade nesse pagamento, vão ser os primeiros a receber. Criação de mecanismos de antecipação de pagamentos em caso de novas receitas, proteção da operação e continuidade das atividades da Vasco SAF. Então, excelente notícia para o torcedor vascaíno. Isso aqui, para quem gosta da SAF, isso aqui facilita bastante o Vasco a encontrar um novo investidor. Então é importante a gente saber sobre isso, para quem gosta da SAF e tudo mais, quer que o Vasco seja vendido. Enfim, isso aqui ajuda muito no interesse de algum investidor de lá de fora ou até mesmo aqui do Brasil, tá? Então tá aqui, ó, Flávio Lopes trouxe uma análise. Parabéns ao Vasco da Gama e à gestão pela aprovação da RJ. Apesar de representar um golpe duro para muitos credores, alguns que ajudaram o Vasco durante anos, a aprovação da RJ era necessária e fundamental. A alternativa à reprovação seria muito ruim para o clube. A decisão traz previsibilidade e a organização ao fluxo de pagamentos, cuja intensidade maior só ocorrerá a partir de 2029, se não me engano. Então, para você ver, o Vasco vai começar a pagar esses credores, se eu não me engano, em 2029. Vai ter 19 anos para poder pagar essa dívida de 200 milhões de reais. As dívidas não foram quitadas, mas foram reduzidas, replanejadas e colocadas dentro de uma lógica de sustentabilidade financeira,
que não prejudica o Vasco. A opção pela recuperação judicial foi dura e arriscada, mas ainda bem que foi aprovada. Então, cara, parabéns aí ao presidente Pedrinho, a gestão dele, né, que estão tentando colocar o Vasco da Gama nos trilhos novamente, depois de um desastre total que aconteceu na antiga gestão e antigas gestões, né, Campelo, Salgado, enfim, entre outros, tá bom? Então, informação importante pra gente poder saber sobre a recuperação do Vasco da Gama. Uma outra informação, eu acho que você clicou nesse vídeo, foi muito por conta disso, é do atacante Luciano do São Paulo. É isso mesmo, informação importante que o Corujão Vascaíno trouxe pra gente, que é o seguinte, informação, Luciano, atacante do São Paulo, era o desejo do Fernando Diniz para a próxima temporada do Vasco da Gama. O jogador tem contrato até 2026 com o Tricolor Paulista, com o São Paulo. Conversamos com uma pessoa influente dentro do clube que afirmou que o jogador não sairá ano que vem. Vamos acompanhar. Informação importantíssima pra gente saber por quê. A gente sabe que o Fernando Diniz tem o dedo ali dentro do Vasco da Gama, tem ali ajuda, querendo ou não, nas contratações do Vasco, a convencer jogadores. Teve muitos jogadores que veio pro Vasco nessa temporada, no meio de temporada agora, muito por conta do Fernando Diniz. O Robert Renan, o Matheus França, o Fernando Diniz ligou para todos esses jogadores. Então ajudou na vinda deles ao Vasco da Gama. Então o Fernando Diniz tem um desejo de contar com o Luciano para a temporada de 2026. Você, torcedor vascaíno, contrataria o Luciano ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante, beleza? Então a informação é, o Fernando Diniz, treinador do Vasco da Gama, tem um desejo de contar com o Luciano, mas algumas informações lá dentro de São Paulo que o jogador não vai sair ano que vem. Vamos aguardar, vamos esperar. Quero a sua opinião se você aceita ou não o jogador no Vasco da Gama. E aí tá aqui, ó, o Erivelton Tubarão também comentou. Luciano, atualmente no São Paulo, pode ser o reforço do Vasco da Gama na próxima temporada. Aguardem em breve mais novidades. Vamos aguardar para ver se vai ter mais novidades, notícias sobre essa situação do Luciano que pode pintar em 2026 no Vasco da Gama. E foi o que eu falei pra vocês, o planejamento do Vasco pra reforço, pra tudo mais, tem que começar logo logo. Até porque a temporada de 2026 ela começa rapidamente. Dia 26 de janeiro já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, depois dessa mudança total do calendário. Então, é informação importante pra gente poder saber. Bom, vamos lá os números do Luciano, pra quem tem curiosidade. Acho que o Luciano é muito velho e tudo mais. Não, o Luciano não é muito velho não, por mais que ele tá participando do futebol aí tem muito tempo. O Luciano hoje, ele tem 32 anos de idade, ele nasceu na cidade de Anápolis, ele no Brasil, né, obviamente, ele é brasileiro. Ele tem 1,81 de altura, a posição dele é centroavante, então é uma posição ali que o Pablo Verratti vem sendo bastante criticado nessa posição, então é importante a gente poder saber em relação a isso, né? Ele é antigo jogador da Seleção Brasileira Sub-23, ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, então caso o Vasco faça uma proposta ali pro São Paulo, ainda mais o São Paulo tá numa situação financeira que não é legal, o Vasco oferecendo um dinheiro legal ali pro São Paulo, o Vasco consegue trazer o Luciano sim, na minha opinião. Enfim, é um jogador que hoje no mercado ele vale 2 milhões de euros, então é importante a gente saber sobre isso, não é um valor super alto, extraordinário, não, o Vasco tem condições de pagar. É um jogador que tem passagem por diversos clubes, pelo Avaí, pelo Atlético Goianiense, pelo Corinthians, pelo Leganés da Espanha, ele tem passagem pelo Panathinaikos da Grécia, pelo Fluminense, pelo Grêmio e pelo São Paulo, onde ele tá desde 2020. Praticamente tem 5 anos aí, quase 6 anos que o Luciano tá no São Paulo. E vem sendo um jogador importante, né? Titular, às vezes é reserva, às vezes é criticado pela torcida, às vezes é muito elogiado, enfim. É um 8,80 lá, Luciano, com a torcida do São Paulo. Nessa temporada de 2025, a gente pode dar uma olhada que é um jogador que fez 47 jogos, 13 gols, 6 assistências, tomou 12 cartões amarelos, e tem 2.924 minutos jogados. Números excelentes, na minha opinião. O Luciano tem números excelentes no Campeonato Brasileiro desde que começou. Não só no Brasileiro, na temporada 25 do Luciano é uma temporada muito boa. São 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. São números excelentes, na minha opinião.
Enfim, quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, se você contrataria o Luciano. E lembrando, ainda tem 12 jogos ainda do Campeonato Brasileiro pra acontecer. Tem se eu não me engano... Não, o São Paulo não tá na Sul-Americana, só tem o brasileiro pro São Paulo. Então, enfim, tem alguns jogos ainda pro Luciano jogar, né? E pode aumentar cada vez mais, melhorar cada vez mais esses números. Na temporada passada, o Luciano fez 60 jogos, 18 gols, 2 assistências, 19 cartões amarelos, 1 cartão vermelho e 4.210 minutos jogados. Então, pra você ver que são números excelentes do Luciano na temporada passada e nessa temporada de agora. Por mais que é um jogador que a gente não fale tanto, mas um jogador muito importante pro São Paulo nessa temporada, né? E aí tá aqui, é um jogador que joga como meia ofensivo, como ponta direita, como centroavante. Eu vou mostrar aqui pra vocês no SofaScore as notas do Luciano pra você ter noção. Então tá aqui, a gente tá no SofaScore agora pra gente ver as notas do Luciano. Jogador que tá sendo especulado no Vasco, o Vasco que quer montar um elenco competitivo pra temporada que vem, 2026. Então isso é muito importante, buscar jogadores que têm excelentes números, excelentes notas, e é o caso do Luciano. O Luciano nos últimos jogos, ele teve uma nota 7.5 contra o Palmeiras, 7.2 contra o Fortaleza, 7.1 contra o Ceará. Olha aqui, você vê os últimos 12 meses do Luciano. A média dele, cara, é uma média muito boa em questão de nota, né? 7.1, 7.3, 7.3, 7.1. Teve 2 notas ruins ali nos últimos 12 meses. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teve 12 meses aqui. Tem 12 meses. O Luciano tem 4 notas ruins só no SofaScore. E são notas ruins ali no limite, né? 6.9 e 6.8. Então, cara, são números excelentes, né? São estatísticas excelentes. São notas muito boas. Enfim, é um jogador que vem se destacando lá no São Paulo nos últimos tempos, né? Por mais que às vezes é criticado, às vezes é elogiado, mas é um jogador que tem boas notas lá no São Paulo. E aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, você contrataria o atacante Luciano ou não para a temporada 2026 do Vasco da Gama? É um desejo do treinador Fernando Diniz, então uma informação importantíssima pra gente poder saber, beleza? Uma outra informação que tem é sobre essa situação de credores, né? O Vasco tem essa situação de credores, né, do plano da recuperação judicial, e um dos credores ali que o Vasco tá devendo é o ex-presidente do Vasco da Gama, que colocou o Vasco na lama mais ainda com a 777 Partners, né? Vamos lá, o Pedro Cobala, né, trouxe a informação que a listagem oficial dos credores revela que a maior dívida do Vasco da Gama com seus credores é com o ex-presidente do Vasco da Gama e empresário Jorge Salgado. O Vasco deve ao Jorge Salgado 40 milhões de reais, né? 39 milhões e 300 ali, quase 40 milhões de reais. Cara, muito dinheiro, né? E é um cara ali que colocou mais ainda o Vasco da Gama na lama, né? Ele que tinha que pagar esse valor ao Vasco, na minha opinião, né? Porque é um cara que colocou o Vasco mais ainda na lama, vendendo o clube pra uma empresa infeliz, uma empresa horrorosa, uma empresa que nem existe mais, que faliu. Enfim, é algo inacreditável, né? Mas é algo que o Vasco tem que pagar. É um credor que o Vasco tá devendo ali no papel, e o Vasco tem que pagar esses 40 milhões de reais pro ex-presidente que colocou o Vasco da Gama mais ainda na lama. Enfim, falamos sobre a recuperação judicial do Vasco da Gama, esse aqui é um excelente passo pra gente ver o Vasco campeão novamente, nos trilhos novamente, né? Falamos sobre essa situação, expliquei pra vocês como vai funcionar. Qualquer coisa você pausa o vídeo, você vê aí, analisa esses números aqui que tem na imagem. Falamos sobre o Luciano, atacante aí, que é um desejo do treinador Fernando Diniz. E o Diniz que tem bastante credibilidade dentro do elenco, com o presidente Pedrinho, com o Admar Lopes, que ajuda nas contratações. Então é importante a gente saber em relação a isso. E falamos aí sobre essa dívida do Vasco aí, que o maior credor que o Vasco deve é o ex-presidente Jorge Salgado, tá bom? Informação importante pra gente poder saber. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, você clicar no botão do like, se inscrever aqui. Tamo junto, um abraço a todos, se inscreve, já falei pra vocês, deixa seu like que ajuda de... Mano, você não faz ideia quanto que ajuda. Até mais nessa data FIFA que não tem tanto conteúdo, o Vasco não joga. Então, cara, você ajuda demais clicando no botão do like e ajuda a divulgar pra mais pessoas o nosso conteúdo. Tamo junto?
Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Não esquece de hypar esse vídeo também. E em breve vai ter novidade, tá? Aguarde que eu vou trazer novidade pra vocês do cronograma aqui do nosso canal novo. Eu tô montando, né? E também sobre um copo térmico do Vasco da Gama aí que pode cair no braço de alguma pessoa aí. Tamo junto. Abraço a todos. Saudações vascaínas. Vitória Vascão!